João capítulo 15, verso 18 e verso 19. Se você não tem Bíblia e você está vindo aqui na oração, participando, e você não tem condições de comprar uma Bíblia, a igreja te dá uma Bíblia. Se você está passando necessidade na sua casa, não tem mais o que comer, a igreja te arruma comida para você. Se você estiver passando mal e estiver doente e não tem dinheiro para remédio, a igreja te arruma remédio também. Mas saiba, enquanto você estiver só recebendo, você nunca será abençoado. A bênção é quando você serve e não quando você é servido. Amém? Porque quando você recebe, a bênção é só física, mas quando você serve, a bênção é espiritual. E não tem nada melhor e maior do que as bênçãos espirituais. João capítulo 15, verso 18. Eu gostaria de fazer diferente, irmãos. Eu gostaria que os irmãos repetissem quando eu falasse uma frase, amém? Eu ficaria muito feliz de ouvir a voz de todos. Eu falo uma frase e os irmãos repetem. Verso 18. Se o mundo vos aborrece... Não, fala assim como se estivesse vivo mesmo, assim, sabe? Como se estivesse lá no quartel. Sim, Senhor. Repete comigo. Se o mundo vos aborrece... Sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se o meu serviço me aborrece, sabei que primeiro aborreceu Jesus. Se um parente me aborrece, sabei que primeiro aborreceu Jesus. Se uma opressão me aborrece, sabei que aborreceu primeiro a Jesus. Espero que entendeu o versículo 19 agora. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, meu irmão, seja aborrecido e não amado pelo mundo. Porque se você fosse do mundo, o mundo o amaria. Como você não é do mundo, o mundo vos aborrece. Então, o tema da mensagem de hoje: amado ou aborrecido do mundo? Qual a sua escolha? Amado ou aborrecido pelo mundo? Qual a sua escolha? Se o mundo vos aborrece, sabia primeiro que aborreceu a Jesus. Você foi escolhido do mundo, então você não pertence ao mundo. Se o mundo o amasse, você seria do mundo. O mundo não te ama porque você não é mais do mundo. Ele deu a palavra dele, e aí você sai do mundo porque você recebe a palavra dele. Ou você é da palavra, ou você é do mundo. Se você é da palavra, você vai bater contra a direção do mundo, contra o sistema mundano. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui está a tua palavra. Acrescente as suas bênçãos a esta palavra. E que não seja eu, ó Pai, porque eu nada tenho para eles, mas seja o Senhor, meu Pai. Quando nós resolvemos servir a Ti de verdade, nós nos tornamos diferentes do mundo e perseguidos pelo mundo. Então possamos atrever a ser diferente do mundo. Possamos ser a igreja que incomoda o mundo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Fale conosco, nos dê entendimento e interpretação bíblica necessária. Fale aos corações. E tire de mim, meu Pai, toda soberba, toda exaltação que porventura minha carne queira se gloriar, e que possamos aproximar do Teu trono da graça. Abrimos nossas mentes, nossos corações para receber a visita do Teu Espírito. Que este Teu indigno servo que vos fala desapareça, Senhor, e o Senhor pareça e cresça. Que o Senhor seja glorificado em cada palavra, Senhor, e que o Teu poder venha se manifestar em glória, aumentando o amor em nossos corações. Um coração misericordioso, meu Pai, nos dê a humildade, nos dê sabedoria, nos dê a fé necessária para fazer a Tua vontade e o Teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Amém. Olha bem, irmãos, ou você é amado, ou você é odiado pelo mundo. Ou você é amado, ou você
é aborrecido pelo mundo. Na verdade, nós aborrecemos o mundo. O mundo não gosta de nós. O mundo profano, o mundo pecador, o mundo mentiroso, o mundo de imoralidade, o mundo de briga, desentendimentos, violência. O mundo não gosta de quem anda na contramão disso. O mundo está sempre competindo para puxar o tapete do outro, para pisar no outro, para vencer o outro. Nós amamos o outro, nós amamos nossos inimigos, oramos por quem nos persegue, nós amamos quem nos odeia, mas eles odeiam mais quem odeia. O mundo, o sistema mundano, é diferente da vida bíblica. João 17,14, Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra. Olha o que Jesus fala para o Pai: Pai, eu dei para esses discípulos a tua palavra, e o mundo os odiou. Que quando ele dá a palavra para nós mudamos nossos hábitos, que se tornam diferentes do mundo. Enquanto o mundo quer devorar um ao outro, enquanto o mundo quer tirar o que é do outro, quer se aproveitar do outro, nós queremos ajudar o outro, amar o outro, nos doar para o outro. É diferente. Por isso que o mundo nos odeia, por isso que o mundo nos aborrece, nós também aborrecemos o mundo. Agora eu estou convidando você a ser atrevido, mas só que o atrevido no português soa mal. O atrevido no português soa mal. Esse menino é atrevido. Soa mal, mas nós usamos essa palavra atrevimento de forma equivocada. Porque atrevimento, se você olhar na gramática do português, ele é muito mais usado como ousadia. Ser atrevido seria ousadia. Eu estou convidando você a ser ousado, a ser atrevido e aborrecer o mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É claro que aqui no mundo tem nossas famílias, tem nosso emprego, nosso serviço. Não estou dizendo a respeito disso, estou dizendo a respeito do sistema mundano. Não estou falando da humanidade, mas do sistema mundano. Ou seja, para funcionar o mundo, para andar, precisa de um jeitinho, precisa você sonegar impostos, precisa você sobreviver neste mundo. Quando você não faz essas coisas, você tem dificuldade para sobreviver no mundo, você que serve a Deus de verdade. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, diz o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos aqui da outra vez, esses 2 dias eu falei sobre o versículo 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Todos que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Então você não foi enganado, você foi avisado que você seria perseguido. No mundo tereis aflições, você não foi enganado, você sabia que seria afligido. Você sabia, ninguém foi enganado. Nós viemos para esse barco sabendo da tempestade que iríamos enfrentar. Nós viemos para essa vida espiritual sabendo que nós não viemos para um clube de serviço, nós viemos para um campo de batalha. Nós declaramos guerra contra o pecado, guerra contra a imoralidade, guerra contra a mentira, guerra contra tudo que está errado. Nós estamos numa batalha espiritual e todo dia matamos um leão. Então o mundo nos odeia, o mundo não quer a nossa paz, o mundo não quer o nosso amor, o mundo quer vencer pisando no outro. O mundo quer vencer tirando do outro. Se prepara um vírus para depois te vender um antivírus. Se prepara uma pandemia para depois te vender vacina. Se prepara você com doenças para te dar o remédio. Te prepara problemas para você para te vender a solução. É assim que funciona no mundo. E se não tem problema, se inventa problema. Joga no ar alguma coisa, todo mundo está com gripe de garganta. Joga outro vírus, daqui a pouco todo mundo está com gripe de sinusite. Assim vai. Por quê? Porque precisa tirar dinheiro de você, alguém tem que ganhar, para quem ganhar, alguém tem que perder. E tem que tomar de você, e o máximo que puder tomar vai ser tomado, porque o mundo é assim, mas o mundo passa, e as suas consciências, mas as minhas palavras não hão de passar. Entenda, irmãos? Seja uma igreja, mas não é qualquer igreja não é qualquer igreja, não estou falando de placa de igreja, a placa de igreja não muda, não salva ninguém. Estou falando que seja uma igreja que aborrece o mundo, seja uma igreja que incomoda o mundo. Nós incomodamos. Quantas vezes no meu serviço eu chegava lá, as pessoas paravam de conversar, porque não podiam conversar na minha frente. Quantas vezes eu estava numa reunião, depois que falaram assim, pode ir, Nivaldo. Quando eu saía, ali eles tinham a reunião deles, porque eu não podia ouvir, não ia concordar com algumas coisas. Quantas vezes
você é discriminado? Quantas vezes você é tirado de lado? Quantas vezes você não participa de algumas coisas? O mundo te aborrece. O mundo te aborrece e você também aborrece o mundo. Eu estou te convidando a ser ousado. Atreva-se a ser diferente. Atreva-se a gostar de ser santo. Atreva-se a amar a santidade, amar a obediência, amar a palavra. Olha bem, irmãos, Jesus ensinava isso. Jesus um dia subiu no monte, assentou-se, os seus discípulos aproximaram dele e começaram a ensinar as beatitudes. Começou a ensinar o sermão da montanha. Ele começou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Começou a ensinar. É feliz quem sofre. Jesus ensinando a contramão do mundo. É feliz quem sofre, é feliz quem perde, mas não é só sofrer e perder. Quem sofre perde na presença de Cristo. Porque perde aqui no mundo para ganhar com Cristo, perde na terra para ganhar o céu. Irmãos, não tem como ganhar sem perder. Não tem como ganhar vida eterna sem Cristo ter perdido a vida dele. Não tem como uma semente brotar sem a semente morrer. Você planta a semente no solo, ela morre para que nasça, ou seja, tem que morrer. Para você não morrer, você come batata, a batata morre. Você come uma folha, ela morre. Você come uma verdura, ela morre. Tinha vida ali. Um animal, você come um frango, o frango morre. Para você ter vida, algo tinha que morrer. Então Jesus morreu para que você e eu tenhamos vida. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a vida está no sangue, acreditava o judeu. Então entenda uma coisa: Jesus estava pregando os seus últimos sermões, e ele ensinava que os seus discípulos devem ter constância, devem ter permanência de alegria. Jesus fala sobre os seus mandamentos. Jesus ensina sobre o evangelho equilibrado. Jesus ensina os seus discípulos que não seriam mais servos, agora seriam amigos. Vocês já aprenderam o que era para aprender, agora vocês não são mais servos, são os meus amigos. Ele pregava liberdade, mas tinha poucas libertações. Ele sabia que Judas Iscariote estava o traindo, mas é necessário que houvesse um traidor no meio para que nos ensinasse, e nem todo mundo seria fiel. Quando ele foi preso, surrado, escorraçado, ele foi cuspido, esbofeteado, colocado uma coroa de espinho, foi surrado com chicotes, ossos, dentes na ponta. Quando ele foi tirado pedaços da sua carne, sua carne foi rasgada. Os discípulos fugiram de medo. Cadê a coragem e o medo de morrer desses discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio? Eles aprenderam a curar, aprenderam a limpar leprosos, aprenderam a ressuscitar mortos, tudo eles aprenderam com Jesus, mas tinham medo da morte ainda. Então Jesus precisava ensinar para eles que a morte viria, mas ele venceria a morte ressuscitando no 3º dia. Faltava esse ensinamento para eles ainda. Entenda, Jesus falava de amor, depois Jesus falava do ódio. Vocês serão amados entre uns aos outros, mas o mundo vai odiar vocês. Se fôssemos do mundo, ele nos amaria, mas como fomos escolhidos por Deus, o mundo nos odeia. Então quando você leva a palavra, essa pessoa recebe a palavra e molda a sua vida de acordo com essa palavra, você se torna um escolhido. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Só pode dar fruto quem é escolhido. Então, irmão, Jesus prega que o mundo os odeia, e que nós queremos aplausos do mundo. Se você quiser aplausos do mundo, é porque você é do mundo. O mundo não vai te elogiar, mas se ele te elogiar, tem alguma coisa errada em você. Ele só elogia quem está de acordo com o mundo. O mundo só elogia quem está de acordo com o mundo. Jesus disse que o mundo não é a humanidade, é um sistema. O mundo é um sistema. Eu não posso falar muita coisa aqui, mas tem um senhor dedicado na igreja católica, muito dedicado. Ele não se curva diante de imagens. Existem católicos dedicados, que conhecem muito bem a Escritura Sagrada e que ora todo dia de madrugada. Eu conheço, veio um aqui, há uns 15 dias atrás. Uns 15 dias atrás. E ele chorava muito, que ele queria a família dele de volta, perdeu a família 2 anos atrás. Ele casou com uma mulher que ele já tinha uma filha, uma enteada. Ela cresceu, criou como se fosse a filha dele. Depois teve mais um menininho, caçula, esse sangue dele.
mas ele era altruísta. A enteada completou 18 anos, passou um tempo, chegou com uma outra menina em casa e falou assim: agora ela vai morar aqui com a gente, ela é minha companheira, vai morar aqui com a gente. Mas não pode fazer isso com a nossa família, desse jeito não. A esposa não gostou do comportamento conservador dele, não gostou desse comportamento, falou assim: então você não vai aceitar minha filha do jeito que ela é, então você sai de casa. Você é um cristão muito rigoroso. E ele é muito rigoroso mesmo, apesar de católico, ele é muito rigoroso no sentido assim, de não aceitar as coisas que eram contrárias à Escritura Sagrada. E falou para ela: não, isso não posso aceitar, isso está errado. Mesmo que fosse um homem, não podia chegar e te aceitar aqui em casa, você teria que namorar primeiro, noivar, casar. E não concordaram com ele. Ele foi colocado para fora de casa. E o pior de tudo, que a enteada ficou com raiva dele, fez uma queixa como se ele já tivesse tentado abusar dela. Nós policiais aprendemos um pouquinho sobre técnica de interrogatório. Leitura facial, linguagem corporal, para saber se a pessoa está mentindo. Não é 100% de acerto, mas eu fiquei 1 hora ouvindo aquele homem e eu fiz várias perguntas para ele, não entrou em contradição em nada. Ele olhava nos meus olhos assim e falou: só pode estar falando a verdade. Não é prova 100%, mas dá para você tirar algumas conclusões. E ele chorava, queria a família dele de volta, mas os princípios cristãos dele eram muito fortes, ele não podia aceitar aquilo na casa dele. E aí ela fez uma queixa contra ele. Aí eu falei assim: o delegado ouviu o senhor? Não, o delegado, você não foi ouvido. Só ficou preso 1 semana, fiquei preso mais 3 dias. O meu advogado, saí, mas eu vou responder. Peraí, mas o senhor não foi ouvido? Não teve ampla defesa? Não teve ali o processo? Você não foi ouvido na delegacia? Eu não fui ouvido na delegacia. Eu fui direto. Estranho. E o promotor? O promotor não quis me dar ouvido. E eu percebi que o promotor era simpatizante. E me falou que eu estava discriminando, que eu cometia homofobia. Falei assim: mas o julgamento, o juiz falou assim: não fui ainda à audiência, vai ser semana que vem, por isso que eu vi, me falaram do senhor, que o senhor ora para a gente, ora para mim, porque eu não sei mais o que fazer. Agora só falta o juiz também não me entender. Eu percebi que tem um sistema, irmãos, e quando eles querem para um lado, eles tiram alguém que é conservador. Eu imagino que tiraram o delegado e já foi direto para o promotor e já está condenado pelo mundo. O mundo aborrece ele e ele aborrece o mundo. O sistema está sendo injusto com ele. Ele está injusto. O senhor devia participar na delegacia, ser ouvido pelo delegado. A sua filha tinha que ser ouvida por uma assistente social, tinha que ser ouvida para confirmar. Tinha que comparar as provas, tinha que verificar as provas testemunhais, tinha as provas periciais, as provas documentais, tudo isso tinha que ter. Eu falei assim: não, ninguém falou nada disso, eu somente você agora tem audiência, já tem intimação, semana que vem tem audiência, eu estou preocupado, ora por mim, pastor. Sabe, irmãos, existe um sistema aí fora, para beneficiar algumas pessoas, e todos nós sabemos disso, mas quase ninguém fala nada disso. É por isso que nós não podemos amar o mundo, a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Sabemos, porém, que a lei é justa, mas se dela for usada legitimamente, diz Paulo. Sabemos, porém, que a lei é justa, mas se dela for usada legitimamente, somente Deus é justo. Assim estão sendo perseguindo as pessoas nas escolas, tem uns grupos nas escolas, e se seu filho falar de Cristo, coitado dele, vai ser bulinado o ano inteiro na escola. Assim acontece em todos os grupos, no seu local de trabalho. Lá no meu trabalho, eu falei outro dia para os irmãos aqui, meio-dia, 2 mulheres, a gente orava todo dia de madrugada, de manhã cedo, chegava no serviço, reunia, orava. Alguns deles oravam porque eu era o chefe, então eles participavam, mas não queriam, a gente percebia que eles não queriam, mas a gente também não obrigava, mas todo mundo participava. E aí uma das psicólogas chegou com a namorada dela e começou a beijar na boca no nosso meio lá, e tinha crianças, tinha tudo naquela época, 15 anos atrás. Isso ficou muito ruim.
porque beijava na frente ali, eu perdia, não tem jeito de você beijar lá fora, assim, para as crianças não verem. Eu falei assim, a gente tem liberdade para fazer o que quiser, é um direito nosso. Aí elas falaram assim, a gente pode pintar a sala? Pode. Compraram tinta, elas mesmas pintaram a sala delas assim, psicologia. E aí, elas colocaram os duendes verdes lá assim, na janela, do lado de dentro. Na janela, os duendes verdes. Falei, o que é isso aí? Não, isso aí são duendes verdes. Uns bonequinhos verdes assim, vários. Não sei se o irmão Orlando chegou a ver quando foi lá. Mas o irmão, parece que o senhor viu, né? O senhor viu, o irmão William viu, que uma vez o irmão William foi lá e ele viu. Aí, irmãos, nós orávamos todo dia. E aí, num dia na oração, de manhã, elas participavam assim, ó, com disposição, que não queria participar da oração, que estava ali só porque era uma determinação do chefe para a gente orar. E aí, irmãos, um dos policiais ficou endemoniada, caiu no chão na hora da oração. Aí eu vi que todo mundo ia correr, eu corri lá para a porta e encostei a porta. Vocês não precisam correr, não precisam correr. Encostei a porta e aí falei assim, ó, eu quero só uma coisa, uma resposta de vocês. Eu quero saber se esses duendes verdes aqui, ó, que alguém está adorando e servindo, quero saber se eles podem expulsar o demônio dessa policial aqui. Quero saber se pode expulsar o demônio dela. Alguns, quem serve, já indicando elas, porque eram delas as duas que namoravam. Aí quero saber se o Deus de vocês pode expulsar, porque o meu Deus pode. O Senhor Jesus, Ele tem poder e Ele está aqui. Quero saber se vocês podem. Ah, não podemos. Sai em nome de Jesus Cristo. Ela foi liberta, o policial foi liberto, para a glória do Senhor. Aí eu falei assim, joga tudo isso que é falso aqui fora. E depois verifica qual que é o valor que vocês gastaram, que eu pago para vocês, onde vocês compraram. Mas joga tudo isso aqui fora, porque isso aqui é falso, ensinando mentira para as pessoas. Sabe, irmãos, você tem que ser atrevido, você tem que ser ousado. Atreva-se a ser diferente. Aceita, o mundo vai bater de frente, você tem que suportar essa carga, porque Jesus suportou até a morte por mim e por você. Suporta. Irmãos, a igreja não é qualquer igreja, seja uma igreja que entra na contramão do mundo. A igreja de Cristo vai ser odiada, a igreja de Cristo vai ser escorraçada, a igreja de Cristo vai ser preso. Sabe, irmãos, pastores que não casaram homossexuais serão presos, pastores que impedirem eles de beijarem dentro da igreja, beijo de língua dentro da igreja, poderão ser presos. Assim que é o mundo. Olha bem, irmãos, Jesus incomodou os fariseus, Ele incomodou com as suas palavras. Jesus tinha uma vida que incomodava, porque Jesus ia na contramão. Come vosso mestre com pecadores. Jesus falou, não preciso de médicos sãos, mas sim os doentes, os que estão em pecado. Mas não podia comer com os fariseus, não podia comer com os publicanos, e ele comia com os publicanos. Jesus se incomodava porque ele sentava com pecadores, incomodava porque ele comia com publicanos, incomodava porque ele permitia impuros tocar nele, e ele também tocava em impuros como tocou no leproso. Então Jesus incomodava o mundo, porque ia contra o sistema, ia contra a religião, ia contra os costumes. Você quer ser amado pelo mundo? Se você for cristão de verdade, você nunca será amado pelo mundo, será odiado pelo mundo. Todos os costumes judaicos, tudo que os costumes judaicos não permitiam, isso dava repúdio, dava raiva, rejeição. Então solta Barrabás. Eles pediram Barrabás, pediram o ladrão. Jesus se incomodava porque batia de frente com os costumes, com os hábitos, com as crenças, com os dogmas religiosos da época. Jesus se incomodava por dizer que tinha prazer em perdoar pecados. Quem é este homem para perdoar pecados? Homem, desceu o paralítico na frente dele, paralítico pelo telhado. Homem, os teus pecados são perdoados. Mas os fariseus, quem é este homem para perdoar pecados? Ele é só um mestre, ele é só um profeta, ele não é Deus. Não conhecia Jesus Deus. Entende, irmãos? Jesus se incomodava porque ele curava no sábado. Vocês, quando o animal de vocês cai no buraco, vocês tiram. Acreditava que a cura é um trabalho, e não podia trabalhar no sábado. É errado fazer o bem ao sábado de Jesus. Então, irmãos, como é que os primeiros discípulos foram capazes de levar o cristianismo adiante para que esse cristianismo chegasse até nós hoje? E nós muitas das vezes não conseguimos mudar a nossa casa. Eles mudaram o mundo, os discípulos de Cristo,
mudar o mundo, porque o Evangelho chegou até nós. E muitos dos cristãos de hoje não conseguem mudar nem a sua família. Atreva-se a ser diferente do mundo. Você vai incomodar as pessoas. Mas esse incômodo não é incômodo para o mal, é incômodo para o bem, porque tem pessoas que incomodam com a maldade. Incomodar com o seu amor, incomodar com a sua fé, incomodar com o seu serviço, servir as pessoas, incomoda o mundo fazendo o bem. Atreva-se a ser diferente, mas não no sentido de você ser intransigente, atrevido no sentido de você achar que você é o dono da verdade, não. Humildade, com sabedoria, com amor. Olha bem, irmãos, assim convencemos os que estão no mundo a seguir nosso exemplo, porque os discípulos de hoje não conseguem mudar sequer a própria vida. E se conserta, cai, cai de novo, se conserta, cai de novo. Jesus pode vir a qualquer momento. Toma uma decisão, vale a pena pagar o preço, vale a pena sofrer renunciando à sua carne, à sua própria vontade, vale a pena, irmãos. Olha bem, por que os discípulos de Jesus conseguiram mudar o mundo? Por quê? Porque eles não haviam moldado a sua fé aos hábitos do mundo. Você não pode moldar a sua fé aos hábitos do mundo. Eram possuidores da verdade, estavam dispostos a morrer por causa desse evangelho, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias com ele, houve uma transformação. Agora não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica de cabeça para cima, eu estou disposto a morrer pelo meu mestre. Quem está disposto a morrer pela causa do evangelho, não tem medo de bater de frente contra o mundo, irmãos. Martinho Lutero, e começa a ler. Martinho Lutero, um padre, começa a ler a Bíblia Sagrada, e começa a aprofundar cada vez mais. Já tinha estudado isso no seminário, na formação, claro, mas agora aprofunda mais, em espírito, lendo sobre os justificados pela fé, e começa a aprofundar, e o Espírito de Deus começa a enchê-lo, começa a mudá-lo. Ele já começou a bater de frente contra os dogmas da igreja, os costumes já não serviam mais. Não, Santa Inquisição, comprar um pedacinho do céu, não, indulgência não, o purgatório não tem na Bíblia. E começou a questionar, bater contra, atreveu-se a ser contra o mundo, atreveu-se a ser contra o sistema mundano, porque a igreja estava política, a igreja envolvida com a política, e os políticos decidiam que os políticos decidiam que era o líder da igreja. Não orava-se mais para separar pessoas para a liderança, não se orava, não jejuava mais. Agora eles estão fazendo o quê? A política decide quem é o líder dessa cidade. Então a igreja mundana, então Deus levanta Martinho Lutero. Todo mundo sabe que um dia Satanás viu que estava perdendo batalha, e que Martinho Lutero era uma pedra no calcanhar, no sapato de Satanás, porque ele bateu contra o mundo, atreveu-se a ser diferente do mundo. E então um dia Martinho Lutero, como ser humano não é perfeito, tinha falhas, e Satanás se apresenta para ele assim: você fez isso, você fez mais isso, você fez mais isso aqui, você fez mais isso, mostrou uma lista. Já que você se manifestou, Satanás, então escreve mais alguma coisa aí, ó. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Não importa o que você tenha feito, falhado, errado, o mundo vai te condenar. Você comete um crime, você vai ser preso, mas quando você chega diante de Jesus com o seu erro, se arrepende dos seus pecados, Ele perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e te faz uma nova criatura. Sabe, irmão, Martinho Lutero disse, naquela pressão e opressão do mundo, pressão da religião, pressão das pessoas, queriam esganar, queriam matar Martinho Lutero, mas ele disse assim: estou, e que Deus me ajude, não posso proceder de outro modo. Ou seja, ele fez muito mais do que muitos ditos reformadores cristãos, fez muito mais do que muitos reformadores cristãos, sabe, irmãos, mudou e tirou. Esse livro não serve, esse livro é da carne, esse livro fala do eu, esse livro não fala de Jesus, não fala do Espírito Santo, e foi tirando os livros que não serviam. E nós temos a nossa Bíblia hoje. Martinho Lutero fez mais pela liberdade religiosa do que 1 milhão de conformistas que acomodaram nos costumes e hábitos mundanos, se adequando ao mundo. As ferramentas mais eficazes de Satanás para vencer o crente é vencer o crente através do comodismo, dele aceitar as coisas que são contrárias à Bíblia, aceitar as coisas que a Bíblia repugna, que a Bíblia não quer. Sabe, irmãos, Romanos 12:2, e
e não sede conformados com este mundo, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Não conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Você tem vergonha de algo que é poder para resolver problemas? As palavras do apóstolo Paulo: já não vivo mais de acordo com este mundo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o mundo executa uma gigantesca tarefa para condicionar a mente das pessoas. O mundo prepara uma gigantesca tarefa de batalha para tirar você do espírito, para você voltar para a carne. Uma gigantesca tarefa para condicionar a sua mente, para fazer uma lavagem cerebral, para as pessoas ficarem cegas achando que não é pecado, e é pecado muitas das vezes. Os prazeres, as vaidades, os modismos dominando o cérebro dos crentes. Se eu não for com esse sapato aqui, não sou crente. Se eu não for com essa roupa aqui, não sou crente. Cegando o entendimento, irmãos. Satanás está trabalhando a todo vapor para distrair você a cada hora, para você não ler a Bíblia, para você não orar, para você não buscar. Então, irmãos, mas acima desta opressão do inimigo, podemos escutar a voz das Escrituras dizendo em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: de sorte que haja vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo igual de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou soberanamente e lhes deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que está em cima do céu, na terra, embaixo da terra, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, porque Ele falou na sua palavra, em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Se você diz que você está em Cristo, você deve andar como Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que o mundo e seus desejos passarão, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Entenda isso, irmãos. Amém, igreja? Irmãos, teve uma vez, numa sala de aula, há muitos anos atrás, numa universidade em Berlim. Nessa universidade, no início do século passado, um professor era ateu e materialista. Esse professor quis ridicularizar um dos alunos que era muito humilde, muito simples. Ei, menino! Pois não, professor? Você acredita, menino, que Deus existe? O aluno encabulado, os outros alunos começaram a rir, começaram a tirar sarro dele, e respondeu: sim, Senhor, eu acredito que Deus existe. Então, se Deus existe, Deus para você, então Deus criou todas as coisas, né, menino? Então Deus criou o bem e Deus criou o mal. Todo mundo ficou imóvel, mudo, o professor sentindo aquele gostinho de vitória da sua crença ateísta e materialista, e o reitor estava na porta assistindo tudo aquilo. Um outro jovem viu que o seu colega estava sendo ridicularizado, levantou a mão no fundo da sala. O jovem se levantou a mão e pedindo: professor, pedindo oportunidade. O professor disse: pois não, disse o professor. E aí: posso fazer uma pergunta para o senhor, professor? Pode, claro. Professor, o frio existe? Ora, claro que o frio existe. Você nunca sentiu frio? Claro que o frio existe. Não, professor, sinto muito dizer que o frio não existe. O frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor. A ausência de calor chama-se frio, que a ciência consegue medir o calor. A ausência de calor, sente-se frio. Ninguém mede a intensidade de frio, mas a ciência mede a intensidade de calor. A intensidade de calor é a ausência de frio. Continuou o professor e perguntou assim: professor, uma segunda pergunta então. Professor, a escuridão existe? Claro, menino, claro que a escuridão existe. Você entra num quarto escuro, a escuridão existe. Não, professor, a escuridão é a ausência de luz. Ninguém mede a intensidade de escuridão. Ninguém mede a intensidade de escuridão. Escuridão é escuridão. Você diminui a intensidade de luz, mas você
não aumenta a escuridão. Se você aumenta a luz, diminui a escuridão. Mede-se a luz, aumenta-se a luz, diminui a escuridão. Ninguém mede a intensidade da escuridão. Professor, a última pergunta que eu quero fazer para o senhor: o mal existe? Claro, menino, que o mal existe. É só você sair fora. Vai lá fora, você vê a violência. Olha os noticiários de violência, pessoas fazendo maldade com as outras. O mal existe. Menino tolo, você quer me desafiar? Claro que o mal existe, só você vê a estatística de violência. Como o mal não existe lá fora, o que é que você chama as pessoas matando as outras pessoas? Como é que o mal não existe se as pessoas estão matando outras pessoas, impondo necessidade umas às outras? Isso não é o mal? Ele disse: não, professor. O mal é a ausência de bem, o mal é a ausência de amor, o mal é a ausência de Deus. Quanto menos as pessoas têm Deus, mais elas são más, porque o mal é a ausência de Deus, a ausência de amor, e Deus é amor. E o reitor pergunta assim: ô menino, qual que é o seu nome? Albert Einstein. Amém, igreja? Vamos ficar em pé?